Boa tarde, seja bem-vindo ao especial de informação sobre a Covid-19 nos Açores. O Governo vai avançar com uma queixa-crime contra o passageiro infectado com o novo coronavírus que desembarcou em Ponta Delgada no passado domingo, proveniente de Lisboa, e que está no Hospital do Divino Espírito Santo. O referido passageiro incorre nos crimes de desobediência por não ter respeitado o dever de confinamento a que estava sujeito por lei, de falsas declarações no preenchimento do questionário prévio ao embarque e ainda de propagação de doença, neste caso punível com pena de prisão até 8 anos. O indivíduo não residente na região estava em hospitalização domiciliária na cidade do Porto. Quanto a novos casos nos Açores, a Autoridade de Saúde adianta que foram diagnosticados mais 3 casos, 2 em São Miguel e 1 na Ilha do Pico. Os casos de São Miguel foram identificados na sequência da cadeia de transmissão secundária da povoação. No Pico, trata-se de uma mulher com história de viagem ao exterior do arquipélago. Há agora 69 casos positivos ativos na região. É tempo de fazer a atualização da informação sobre o surto de Covid-19. Boa tarde, Nuno Neves. Importa desde logo esclarecer a situação no Hospital de Ponta Delgada. Boa tarde, João. Estamos em direto do Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, para mais um briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. Hoje, como tu já referiste, há 2 prioridades, pelo menos, de informação. A primeira relacionada com o passageiro que veio do exterior infectado com Covid-19. Estava em hospitalização domiciliária na cidade do Porto. Viajou no domingo passado entre Lisboa e Ponta Delgada. Portanto, chegou aos Açores já infectado. Como tu também já disseste, o Governo Regional já apresentou queixa-crime contra este cidadão por propagação de doença e por outras causas também que poderão dificultar de certa forma a vida a este passageiro que chegou a Ponta Delgada no passado domingo. Temos também mais 3 casos nos Açores. 2 em São Miguel, mais 1 na Ilha do Pico, o que faz um total de 69 casos ativos neste momento na região. Tiago Lopes acaba de entrar nesta sala. Vamos então ao briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. Boa tarde. Fazemos então um novo ponto de situação. Ontem tínhamos terminado com 110 casos suspeitos. Desses 110 casos suspeitos, 72 tiveram resultado negativo. 66 da Ilha de São Miguel, 4 da Ilha Terceira, 1 da Ilha do Pico e 1 da Ilha do Faial. Dar nota que, entretanto, destes 66 resultados negativos relativos à Ilha de São Miguel, 20 deles dizem respeito a doentes que estiveram internados, a 5 profissionais de saúde e a outros 27 que estão relacionados com outros casos e outros contactos próximos. Voltando atrás, aos 110 casos suspeitos, 3 deles tiveram um resultado positivo, 2 da Ilha de São Miguel estão relacionados com a cadeia de transmissão secundária originária na povoação e um caso na Ilha do Pico relacionado com viagem ao exterior à região. Destes 110 casos suspeitos, 35 aguardam, neste caso 30 da Ilha de São Miguel, 4 da Ilha Terceira e 1 da Ilha Graciosa. Até à meia-noite de hoje, 30 casos suspeitos, 14 deles tiveram resultado negativo, 11 da Ilha de São Miguel e dentro destes 11, um deles diz respeito a um doente que está internado e 3 da Ilha Terceira. Destes 30 casos suspeitos, nós tivemos ainda conhecimento, já após a emissão também do nosso comunicado na manhã de hoje, de um novo caso positivo, que entanto foi comunicado pela unidade de genética também do Hospital do Divino Espírito Santo, que diz respeito de estar relacionado com a cadeia de transmissão secundária e é residente numa estrutura residencial para idosos. Destes 30 casos suspeitos, 15 aguardam, neste caso 10 da Ilha de São Miguel, 2 da Ilha Terceira e 3 da Ilha do Faial. No que diz respeito às vigilâncias ativas, ontem terminámos com 2.775, temos neste momento 2.898, 1.363 originários da linha de saúde Açores, 1.535 das delegações de saúde, sendo que destas 1.535 temos 2 da Ilha do Corvo, 72 da Ilha do Faial, 25 da Ilha das Flores, 21 da Ilha Graciosa, 62 da Ilha do Pico, 129 da Ilha de São Jorge, 783 da Ilha de São Miguel, 20 da Ilha de Santa Maria e, por fim, 381 da Ilha Terceira.
Em termos de internamentos, nós temos neste momento 15 pessoas internadas nas 3 unidades hospitalares da região, 6 no Hospital do Divino Espírito Santo, 2 delas em cuidados intensivos, sendo que, relativamente ao Hospital do Divino Espírito Santo, importa dar nota que não contabilizamos aqui, para já, entretanto, aqui também no número de internamentos, o caso positivo, que depois também já irei explicar de seguida, que veio do exterior da região. Importa dizer relativamente a este caso positivo, que entretanto foi diagnosticado em território continental, que chegou à região no passado domingo, ludibriou, digamos assim, a Delegação de Saúde no preenchimento do questionário que é feito à chegada à região e que por esse motivo, entretanto, incorre nos crimes de desobediência, de falsas declarações e de propagação de doença. Continuando, no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, temos 7 pessoas internadas, neste caso 3 em cuidados intensivos, sendo que uma delas teve um ligeiro agravamento também do seu estado clínico e encontra-se sob observação mais apertada. E, por fim, 2 utentes no Hospital da Horta. Em termos de contexto domiciliário, temos 55, 4 na Ilha de Faial, 1 na Ilha Graciosa, 8 na Ilha do Pico, 5 na Ilha de São Jorge, 29 na Ilha de São Miguel e 8 na Ilha Terceira. Temos ainda um acompanhamento domiciliário que diz respeito, entretanto, também à fase de recuperação do primeiro caso positivo, que, entretanto, teve cura de infecção pelo novo coronavírus e que é daqui da Ilha Terceira. Portanto, temos neste momento 70 casos positivos ativos na região autónoma dos Açores, 35 na Ilha de São Miguel, 21 no Concelho de Ponta Delgada, 9 no Concelho da Povoação, 2 no Concelho da Ribeira Grande, 2 no Concelho do Nordeste, 1 no Concelho da Lagoa, 10 casos positivos ativos na Ilha Terceira, 4 no Concelho de Angra do Heroísmo e 6 no Concelho da Praia da Vitória, 10 casos positivos ativos na Ilha do Pico, 5 no Concelho da Madalena e 5 no Concelho de São Roque, 7 na Ilha de São Jorge, 5 no Concelho das Velas e 2 no Concelho da Calheta, 5 na Ilha de Faial e 3 na Ilha Graciosa. Desde o início do surto, temos então 1.167 casos suspeitos. Dentro destes 1.167, 50 encontram-se a aguardar, 1.046 tiveram resultado negativo, 70 casos positivos e 1 caso de recuperação. Dar nota ainda que nós, neste momento, dentro dos 50 casos suspeitos e dentro daqueles que ainda se encontram a aguardar colheita e análise, temos ainda também 4 inconclusivos que dizem respeito à Ilha de São Miguel, onde se incluem 2 profissionais de saúde, 1 doente e 1 profissional de limpeza, entretanto também do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Deixarei então agora aqui um espaço para vocês poderem colocar questões. Aqui em relação a este passageiro que desembarcou na região no passado domingo, pelo que percebi, as forças de segurança foram buscar esse passageiro ao hotel. Ele pode ter desencadeado aqui uma nova cadeia de transmissão? É provável? Nós, neste momento, identificámos, por intermédio da Delegação de Saúde, um trabalho feito também ao longo desta madrugada, porque tivemos conhecimento desta situação através de um contacto da Autoridade de Saúde local da região norte, que entrou em contato com a Delegação de Saúde de Ponta Delgada a transmitir esta situação de que tinham tido conhecimento, uma vez que tinha sido um caso positivo diagnosticado na região norte do país, que estava em isolamento em contexto domiciliário, que infringiu, digamos assim, também essa terminação de isolamento, e no contacto diário, também que é feito através da Autoridade de Saúde local da região norte, foi detectado que o mesmo não se encontrava em contexto domiciliário. E dentro da averiguação que a Autoridade de Saúde a nível continental fez, junto da companhia aérea, percebeu que ele, no entanto, havia embarcado. Do contato feito com a Delegação de Saúde de Ponta Delgada, verificou-se depois também, fez-se a identificação desse passageiro. Dentro do trabalho também que a Delegação de Saúde fez, verificou que efetivamente tinha existido a prestação de falsas declarações no preenchimento do questionário que foi feito à chegada e na interação com o delegado de saúde, e portanto por essa via a Delegação de Saúde entrou em contato com a Polícia de Segurança Pública, também com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros de Açores através da regulação médica, para que entanto também se procedesse à atenção deste cidadão e o mesmo fosse conduzido também, digamos, sob custódia também das Forças de Segurança, até ao Hospital do Divino Espírito Santo, onde se encontra internado neste momento. Portanto, foi uma situação que, como eu acabei de dizer,
configura crime de desobediência, de falsas declarações e de propagação de doença, e, portanto, este cidadão irá ser devidamente julgado também à altura própria também relativamente a estes crimes, e agora neste momento estamos a identificar a todos aqueles que foram os contactos próximos, como já tenho referido, aqueles de primeira, segunda e terceira linha que, entanto, possam ser identificados, quer aqueles que viajaram com o mesmo na aeronave, da qual também já temos a lista de passageiros, sabemos o lugar onde ele veio, e, portanto, irão também ser todos investigados, bem como depois também todos aqueles que interagiram com ele, nomeadamente na unidade hoteleira, ou funcionários da própria unidade hoteleira, ou alguns hóspedes que eventualmente também possam ter interagido com ele desde que chegou à região. Esse levantamento, essa identificação está a ser feita pela Ligação de Saúde. Muitas destas pessoas irão ser também feitas recolhas de amostras biológicas também para fazer testes e, portanto, iremos ver ao fim e ao cabo, entanto, aqui se efetivamente deu tempo de gerar, digamos assim, uma cadeia de transmissão por via da chegada deste passageiro não residente na região que haja autónomo dos Açores. Não houve no aeroporto para conseguir identificar este tipo de casos antes. Uma questão ainda sobre o passageiro que Por isso mesmo, havendo o controle e tendo existido falsas declarações do por parte deste cidadão, a questão é que, entanto, ele prestou falsas declarações tanto no embarque como depois à chegada. Como eu acabei de referir, é utilizado um questionário em que, entanto, ele preencheu, e nós temos esse questionário como prova de que respondeu, digamos assim, negativamente a todas as questões no sentido de ludibriar, digamos assim, as autoridades de saúde. À chegada também com o delegado de saúde também assim continuou, para além de, ao fim e ao cabo, entanto, ter saído também da sua terminação de isolamento também no continente e ter viajado. Portanto, é aquilo que muitas vezes já tenho referido, as atitudes e os comportamentos, entanto, de cada um depois inferem muito naquilo que é também a saúde pública de todos nós e, portanto, efetivamente temos aqui tristemente um caso em que efetivamente um cidadão que já tinha sido diagnosticado positivo para a infecção pelo novo coronavírus estava em isolamento e, portanto, nem se conseguiu confiar, digamos, no cumprimento desse isolamento em território continental, nem se conseguiu confiar na prestação das suas declarações também em frente à autoridade de saúde concelhia e, portanto, por esse motivo irá sofrer ao fim e ao cabo as consequências. Uma das questões que têm sido levantadas pela opinião pública tem a ver com o facto deste cidadão não ser residente nos Açores. Essa é, de facto, uma premissa para que seja possível viajar para a região neste momento ou não? O não ser residente, ser possível viajar para a região? Não. Há, ao fim e ao cabo, entanto, a possibilidade de viajar para a região dentro daquilo que é depois também o filtro que é feito tanto no embarque como à chegada dos passageiros. Continuamos na mesma a aplicar, digamos assim, os critérios também para despistar, ao fim e ao cabo, potenciais situações ou casos que possam ser suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. O que é certo é que é aquilo que eu já tenho referido muitas das vezes, estando a lutar contra um inimigo invisível, não conseguimos ver apenas só pelos olhos da pessoa, por aquilo que ela diz, a veracidade, ao fim e ao cabo, do seu estado de saúde. Foi o que aconteceu neste caso, quer dizer, aquilo que, entanto, se esperaria de qualquer um é que, entanto, respondesse com verdade às questões que são colocadas, quer por escrito, quer verbalmente. Não foi feito de forma infeliz e, portanto, por esse motivo irá sofrer, ao fim e ao cabo, essas consequências. Sr. Diretor Regional, em relação a este novo caso positivo que nos falou agora, presumo que isto não tenha a ver com os dois de São Miguel, nem com o do Pico, ou seja, é um quarto caso que apareceu hoje, este do lar de idosos do Nordeste. Sobre a peço desculpa, ele está relacionado com a cadeia de transmissão originária na povoação, neste caso a cadeia de transmissão secundária, ou seja, foi por intermédio dos profissionais de saúde. Ou seja, hoje foi anunciado no comunicado que havia 3 novos casos. Uhum. Este que nos falou é um quarto surgiu, caso. Exatamente. É o que está relacionado com o lar de idosos, presumo. Com a cadeia de transmissão, que entretanto secundária originária na povoação, que entretanto depois se encontra neste momento a residir numa estrutura residencial para idosos. Eu queria que confirmasse, porque já há notícias públicas sobre isso, se isto é que levou ao encerramento do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Pelo que me já disse também, foi infectado por um profissional de saúde do H10. E como é que se explica esta situação da doente ter saído do H10 e ter sido internada no lar de idosos do Nordeste? Ou seja, nós, entanto, detectámos a cadeia de transmissão na população, como eu tive a oportunidade de transmitir, através, entanto, de um caso, efetivamente até identificado,
de um doente internado no Hospital do Divino Espírito Santo. Desse caso internado no Hospital do Divino Espírito Santo, da ligação e do trabalho que se fez através da Delegação de Saúde e da Coordenação Regional de Saúde Pública em termos de vigilância epidemiológica, verificou-se que, entanto, esse caso estava relacionado com um familiar que, por sua vez, trabalhava numa unidade hoteleira do Conselho da Povoação e que terá contactado com um cidadão estrangeiro e que terá transmitido, digamos assim, a infecção pelo novo coronavírus. E, portanto, por essa via, estabelecendo esta ligação, depois também, digamos que este agregado familiar, interagindo entre si, também contagiou, também infectou outros elementos do agregado familiar. E, portanto, durante este tempo, e por isso é que é importante, e tenho tentado transmitir isso nos últimos tempos, é importante depois fazer os testes e fazer, digamos, por excesso, para efetivamente nós quebrarmos estas cadeias de transmissão. O que é que aqui aconteceu? Entretanto, desde o tempo da detecção do caso, entanto, estava internado no Hospital Divino Espírito Santo e depois fazer toda esta ligação e atendendo que esta cadeia de transmissão já é secundária, ou seja, do primeiro caso nós identificámos contatos próximos, desses contatos próximos identificámos, digamos, o foco da cadeia de transmissão primária. Depois dos contatos próximos deste foco, digamos assim, da cadeia de transmissão primária, ainda detectámos a cadeia de transmissão secundária. Da cadeia de transmissão secundária, como eu tenho dito nos últimos dias, estamos a identificar também de cada uma, e é preciso ver que se nós formos identificar entre cada um de nós que está aqui nesta sala os contatos próximos nas últimas 24, 48 horas ou na última semana, conseguem ver a multiplicidade de pessoas que estão aqui envolvidas e, portanto, depois a partir daí testar cada uma delas para depois ver se é positivo ou negativo para a infecção pelo novo coronavírus. Isso foi o que foi feito neste caso concreto da cadeia de transmissão primária e secundária da povoação e, portanto, durante este tempo as pessoas, neste caso os profissionais de saúde, estiveram a exercer e contactaram com outros profissionais e com doentes, neste caso, que estavam sob a alçada também dos seus cuidados na unidade hospitalar. Durante o tempo que intermediou, digamos, o tempo em que eles se infectaram, prestaram cuidados e foram diagnosticados, que lá está que, entanto, deu tempo desta pessoa também ter tido alta e ter sido transferida para uma estrutura residencial para idosos. Mas o que acontece precisamente é que, conforme eu também já tive a oportunidade de dizer nos últimos 2 dias, este é um trabalho também que estamos a fazer de forma mais massiva e mais intensa nos últimos dias e que ainda não concluímos e por isso é que também não transmiti essa informação em termos daquilo que são as estruturas residenciais para idosos da região, de identificar todas as situações que nas últimas semanas tiveram alta clínica e foram transferidas para as estruturas residenciais para idosos e para as unidades de cuidados continuados integrados, casas de saúde, etc. Aliás, alguns destes casos que eu acabei de dizer aqui, inconclusivos, um deles diz respeito a um doente também que está, ao fim e ao cabo, já numa dessas estruturas e, portanto, este é o filtro que nós estamos a fazer neste momento e, portanto, estamos a voltar atrás no tempo e a identificar todas as pessoas que eventualmente possam, de forma direta ou indireta, estar também potencialmente infectadas. O que é que isso, entretanto, levou à identificação deste caso positivo e, entretanto, os outros todos que, entretanto, agora neste momento estão a ser suspeitos, no caso concreto da estrutura residencial para idosos. Para essa via, entretanto, foi fechada, digamos assim, ou seja, está encerrada e, portanto, os profissionais que lá estão a prestar, entanto, a assistência também a todos aqueles que estão institucionalizados na estrutura residencial para idosos, até nós verificarmos, entretanto, depois também a existência ou não de mais casos positivos ou negativos na estrutura residencial. Para esse efeito, a Unidade de Saúde Ilha de São Miguel, hoje prontamente, montou um centro de colheitas no Conselho do Nordeste, para precisamente aqueles que têm mobilidade e que se encontravam já em casa, digamos que resguardados, digamos assim, da atividade também da estrutura residencial para idosos, foram ao longo desta manhã também deslocar-se também a esse centro de colheitas para se proceder à recolha de amostras biológicas. Todos aqueles que neste momento estão institucionalizados na estrutura residencial para idosos, tanto profissionais de saúde, outros profissionais que, entanto, também prestam serviço na estrutura, bem como todos aqueles que estão institucionalizados, irão ao longo também do dia de hoje também ser testados. Neste momento, a Unidade de Saúde de São Miguel, conforme eu já disse anteriormente, tem neste momento várias equipas a trabalhar na recolha de amostras, tem um centro de colheitas neste momento no Nordeste, tem outro em Ponta Delgada e tem as equipas também de âmbito domiciliário. E aproveitando as equipas de âmbito domiciliário, vão entrar na estrutura residencial para idosos e proceder também à recolha das amostras biológicas também de todos aqueles que estão institucionalizados. E, portanto, amanhã ou eventualmente depois, no máximo depois da manhã, já teremos estes resultados e estes resultados irão ser determinantes depois nas medidas que iremos aplicar, nomeadamente a necessidade ou de transferir mais algum destes residentes na estrutura residencial para idosos ou para a unidade hospitalar ou para outra unidade, ou mantê-los lá na mesma, apesar de serem negativos,
e depois, mesmo até em termos dos profissionais, ver o número de profissionais também que possam eventualmente estar infectados, porque se esses profissionais estiverem infectados, vão ter que deixar de prestar serviço e vão ter que ser substituídos por outros. O que é que nós temos, entanto, neste momento de plano? Ser a própria Unidade de Saúde de São Miguel, por via da redução do contingente também de recursos humanos e da sua atividade assistencial, neste momento está disposta, neste caso concreto, apesar de não ser, digamos, da sua carteira básica de serviços, a prestação de serviços e de cuidados nesta estrutura residencial para idosos, porque pertence neste momento a uma entidade terceira, mas dentro do espírito colaborativo e de solidariedade que todos nós temos neste momento, os profissionais de saúde da Unidade de Saúde de São Miguel poderão, na eventualidade dos profissionais de saúde da estrutura residencial para idosos terem que ficar em quarentena, prestar esse serviço e substituí-los. E, portanto, essa via também está assegurada e já está a ser devidamente também preparada. Só mais uma questão. Em relação a todos estes casos, e hoje falamos de mais 4 casos inconclusivos ainda à espera de análise, parece que há um fator comum, que é sempre o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Também chegaram-nos notícias, entretanto, que há enfermeiros a fazerem turnos muito alargados. Para dar um exemplo, no serviço de anestesiologia, entre 14 profissionais, 10, pelos vistos, não estão a trabalhar. A obstetrícia também está com algumas limitações. O que eu queria saber era se, de facto, a operacionalidade do hospital está posta em causa face a todas estas questões e se não era tempo também do Conselho de Administração do Hospital vir a público prestar alguns esclarecimentos sobre esta operacionalidade. Eu penso, relativamente ao Conselho de Administração vir a público, eu penso que não, até porque é tal coisa, o Conselho de Administração está focado neste momento precisamente em atualizar o seu plano de contingência face àquilo que diariamente eu aqui também apresento, e eles próprios também têm conhecimento e digamos que compõem as linhas com que se cosem, se me desculpem, peço desculpa pela expressão, porque mais do que propriamente estar a prestar declarações, importa ao Conselho de Administração que operacionalize e que faça a gestão daquela unidade hospitalar e, portanto, sabendo da curiosidade, digamos assim, da população para saber o que é que vai ser feito, cabe-me a mim transmitir também essa informação. E o cenário que nós temos neste momento, a verdade é que, entanto, é bastante mais favorável do que aquilo que era há uns dias atrás, ou pelo menos há 2 ou 3 dias atrás, quando nós identificámos ao fim e ao cabo esta cadeia de transmissão secundária. Porque o número de profissionais que têm sido testados ao longo dos últimos dias, imaginem-se, entanto, desta centena ou mais de centena de profissionais que, entanto, foram testados, se, entretanto, a maior parte deles tivesse dado positivo, e, efetivamente, aí sim teria uma situação bastante delicada em termos do Hospital do Divino Espírito Santo, que colocaria bastante em risco, digamos assim, toda a sua funcionalidade. Neste momento, o que é que nós estamos a fazer com o Conselho de Administração e com a própria Coordenação Regional de Saúde Pública? É precisamente, para já, o nosso primeiro foco foi testar, independentemente se as pessoas têm sinais ou sintomas, a verdade é que, entanto, contactaram de forma mais próxima ou menos próxima, entanto, com os casos positivos que nós identificamos. E, portanto, a nossa primeira preocupação foi testar todos aqueles profissionais, tanto os profissionais como os doentes. Testados e tendo o resultado, o que é que nós agora, entanto, estamos a fazer? Estamos a identificar todos aqueles que, entanto, tiveram contacto próximo de alto e de baixo risco. Dentro daquilo que também têm sido as orientações da Direção Regional da Saúde, ainda ao encontro também das orientações da própria DGS e também a nível internacional, todos aqueles que tenham tido contacto próximo de baixo risco e que não tenham tido, digamos, que resultado positivo também para a infecção pelo novo coronavírus, poderão voltar ao fim e ao cabo, entanto, à atividade e, portanto, poderão exercer funções. E, neste momento, é esse trabalho que o Conselho de Administração está a fazer neste momento, em conjunto também com a Coordenação Regional de Saúde Pública, para aferir com o maior rigor possível também o número de profissionais que podem, em segurança, entanto, estar a exercer funções. E, portanto, mediante esse trabalho que irá ser feito, irá ser feita a reorganização também da atividade assistencial do Hospital do Divino Espírito Santo, e dentro dessa reorganização da atividade assistencial, se houver necessidade ou de transferir alguns doentes, ou de, entanto, também alocar mais profissionais, é esse, ao fim e ao cabo, entanto, também o plano de contingência que nós temos e que iremos, ao fim e ao cabo, também operacionalizar de forma a dar a melhor resposta possível. Falando agora no caso, sobre este caso que foi identificado no PICO. Uma pergunta sobre o caso positivo identificado no PICO. É uma mulher que tem histórico de viagem. Nós sabemos
que a Beco-Executivo está fechada já há mais de 2 semanas. Pergunto se isto é daqueles casos em que a quarentena foi alargada. Exatamente, tal e qual. Ou seja, este caso do pico tem a ver com as quarentenas alargadas que ou se foram felizmente, dependendo entanto do entendimento, da região. este é daqueles casos em que nós tínhamos alargado precisamente também o período de quarentena. Tendo alargado o período de quarentena, digamos, por precaução e pela ligação também epidemiológica também que este caso detém, e apresentando também critério para isso, foi feito o teste também para diagnosticar a positividade ou negatividade também de infecção pelo novo coronavírus e detectámos ao fim e ao cabo que, entanto, era mais um caso positivo de infecção. E, portanto, é por essa via que, entanto, temos tentado chamar a atenção. E isso hoje, por acaso, também a Talho também me transmitiram também essa informação de que os últimos, digamos assim, dias em que efetivamente não tivemos resultados positivos na região, criou alguma expectativa, eventualmente demasiado positiva, na população e começou a ver-se novamente, parece que um regresso ao normal da atividade e da circulação das pessoas. Eu compreendo que eventualmente de forma justificada, mas efetivamente não é de todo ainda justificado, porque, como eu tenho transmitido muitas das vezes, nós ainda estamos de quarentena e temos que ficar ainda de quarentena durante mais algumas semanas. Conforme também já tenho dito, este novo coronavírus ainda está em investigação, nós ainda estamos a conhecê-lo, e deixa-me então também dar aqui nota de, realmente esta madrugada, digamos assim, foi frutífera em conhecimento, digamos assim, mesmo até relativamente ao novo coronavírus, precisamente por este aspecto que eu estava a dizer, de termos aqui uma situação que ultrapassou o período, digamos assim, de contágio e que, entretanto, foi diagnosticada. O que é que nós estamos a fazer por essa via? Estamos também a identificar todos aqueles também que já tinham cumprido também o seu período de quarentena e, novamente, contactar as delegações de saúde em termos da vigilância ativa que estão a fazer, também ver se algum deles desenvolveu ou não desenvolveu sinais ou sintomas de infecção. Eventualmente testar também mais casos desses também que ainda estejam em quarentena ou já tenham terminado também o seu período de quarentena. E por outro lado, depois também tivemos a informação, e ontem tinham colocado essa questão, e eventualmente depois também a resposta que eu dei não foi com a melhor compreensão da minha parte. Tinham perguntado, e acho que até foi a questão que colocou ontem, que é de se havia casos negativos que entretanto depois tinham passado a positivos. Nós verificamos isso, entretanto, em casos, num caso concreto, entretanto, que tivemos também esta noite, que, entretanto, tinha, numa das análises, tinha sido negativa e, entretanto, que agora positivou, e que isso, entretanto, coloca interrogações, digamos assim, naquilo que diz respeito à carga viral, entretanto, também do próprio coronavírus no organismo humano. E, portanto, todas estas situações, entretanto, nós temos vindo a detectar, colocam-nos, digamos assim, aqui mais uma maior necessidade de atenção em todas as situações que nós temos tido desde o início do surto aqui na região, bem como aquelas que iremos ter também no futuro, e vamos ter que, digamos que, encetar aqui medidas também mais excessivas do que aquilo que propriamente também temos vindo a fazer neste momento, de forma a calcularmos todo este comportamento pouco linear também do vírus. No entanto, entretanto, onde tinha dito que não tinha conhecimento de nenhum caso negativo que, entanto, depois tivesse passado a positivo, isso aconteceu em casos concretos de situações que já tinham sido diagnosticadas como positivas, que depois, no controle, digamos assim, da recuperação, para nós vermos se, entanto, a pessoa já tinha sido curada, digamos assim, da infecção, tinha tido um primeiro resultado negativo e depois voltou a ter ou um inconclusivo ou um positivo. Isso, efetivamente, já aconteceu. Por isso é que eu estava a dizer, isso foi foi uma das situações que aconteceu esta noite nos resultados que nós tivemos. Uma pessoa que, entretanto, está em fase, digamos, de recuperação, teve um primeiro resultado negativo, depois teve um inconclusivo e agora voltou, digamos assim, a ter positivo. E, portanto, como vocês sabem, não sei se eventualmente já tinha dito isso ou não, mas não é tarde demais para também o dizer, só se considera um caso positivo recuperado quando tem 2 análises seguidas negativas. E, portanto, apesar deste caso concreto de ter sido positivo, ter sido internado, passou agora, entanto, este tempo também de tratamento e teve um resultado negativo, era necessário um outro segundo negativo para que, entanto, se declarasse, digamos assim, a cura da infecção pelo novo coronavírus. Como ele teve um negativo, um inconclusivo e voltou agora novamente a positivar, vamos ter que voltar outra vez tudo ao início, fazer mais recolhas de amostras biológicas e aguardar por 2 resultados negativos seguidos.
Serena Oriental, quantos utentes foram deslocados do H10 para outras unidades de saúde ou para unidades de apoio social? Quantos utentes do H10 foram deslocados para? Para outras unidades de saúde ou para unidades de apoio social? Neste momento, qual é o timing, digamos assim, que o Serena Oriental define? Pois, 48 horas, uma semana, 2 semanas, são várias. Provavelmente desde que começaram a aparecer casos. Pois, é melhor especificar. Tendo em conta as recomendações da DGS, já foram realizados testes a todos os utentes deslocados e aos contatos próximos e esses utentes estiveram isolados até à chegada dos resultados? Sim, neste momento, entanto, a metodologia que aplicámos na região e que penso que, entanto, também é aquela que é aplicada na DGS, é até termos o resultado da análise laboratorial, a pessoa, entanto, fica de quarentena a aguardar o resultado. Existe um caso positivo de um utente no H10 transportado para o lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. Qual é o ponto de situação no lar e no concelho? Foi aquilo que eu referi há pouco. Neste momento, nós, através da Unidade de Saúde de São Miguel, montámos um centro de colheitas no concelho. Aqueles que, entanto, estão nas suas residências e têm mobilidade já se dirigiram ao centro de colheitas para se fazer a recolha da amostra biológica. Ou aqueles que, entanto, não podem, irá ser feito em contexto domiciliário, e aqueles que estão ainda neste momento dentro da instituição, também se irá fazer também a recolha da amostra biológica. Perguntam também relativamente ao ponto de situação do Centro de Saúde da Povoação e do Lar de Santo António da Lagoa. Relativamente ao Centro de Saúde da Povoação, estamos, entanto, neste momento também a aguardar resultados. Relativamente ao Lar da Santa Casa de Santo António da Lagoa, não sei qual é a pergunta em concreto. O que se passa? Perguntam só o ponto de situação do lar, provavelmente por algum caso suspeito. Relativamente à primeira questão, dizem que é desde o início das transferências. Como? Relativamente à questão dos utentes deslocados do H10 para outras unidades, dizem que é desde o início das transferências. As transferências ocorrem a toda a hora e a todo momento nos últimos dias, portanto eu não compreendo, peço desculpa a questão. O H10 está a fazer transferências de utentes com alta clínica desde sempre e irá fazê-lo até, digamos, fechar portas. Portanto, não compreendo, desde o início das transferências é preciso concretizar. Eles estão a fazer transferências diariamente, portanto, peço desculpa. Relativamente ao caso que acabou de falar, a Antena 9 questiona se é possível confirmar se é o caso de Faial, é este que houve avaliação durante a noite. Eu não gostaria novamente também daqui de particularizar, dizer apenas e só que efetivamente é um caso positivo, que dentro do tempo que passou desde o seu internamento até ao momento, já é o tempo suficiente e atendendo à sua evolução clínica para fazermos testes para verificar a sua recuperação. Efetivamente temos um caso na região que foi positivo, foi internado, teve um primeiro resultado negativo, teve depois um inconclusivo, teve agora um positivo e, portanto, iremos repetir, como eu disse há pouco, novamente todo o processo. Da Nova Vista perguntam, tendo em conta que o passageiro proveniente do voo de Lisboa mentiu quando preencheu o questionário no seu embarque para a Ponta Delgada, a Autoridade de Saúde Regional está a articular alguma medida com a Direção-Geral de Saúde que vise, por exemplo, o fornecimento de uma lista de casos confirmados aos aeroportos para que o mesmo não se volte a repetir? Neste momento, essa articulação e essa comunicação já existe, ou seja, a própria DGS, neste caso até concreto, por intermédio da Autoridade de Saúde, comunicou connosco quando, na vigilância também que faz dos seus casos suspeitos e dos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, verifica que, entanto, houve alguma situação anómala. E, portanto, tendo-se verificado essa situação, contactou connosco e para vocês verem, entanto, que contactamos a qualquer hora e a qualquer momento. Nós, entanto, tivemos essa informação precisamente já ontem para lá, digamos, da hora de expediente, e, portanto, assim que tivemos esse conhecimento, a Delegação de Saúde teve a sua intervenção e, claro que, entanto, estamos sempre em articulação com a DGS e há um contacto, digamos assim, também mútuo de parte a parte, tanto nosso como do continente, bem como também com a Região Autónoma da Madeira, relativamente aos casos que nós temos neste momento em observação na região. Na Nova Revista perguntam, estando identificadas as cadeias de transmissão, qual o tempo de duração de cada uma para ficarem controladas sem que haja risco de transmissão secundária? Se existe alguma com esse ciclo fechado? Neste momento podemos dizer que relativamente à cadeia de transmissão detectada no pico, que a mesma está, pelo menos para já, porque é tal coisa, atendendo àquilo que eu disse,
Se o período de contágio, entretanto, como eu já tenho referido, neste momento está padronizado para 14 dias, mas como nós já tivemos, entretanto, a prova prática que, entretanto, pode acontecer alguma situação também após esses 14 dias, as próprias cadeias de transmissão, neste momento também, aquelas que nós já temos, digamos, identificadas e fechadas, que é o caso, por exemplo, da Ilha do Pico, no caso aqui da Ilha Terceira e no caso de São Miguel também, do Conselho da Povoação, de uma delas. Há uma neste momento que, conforme, entanto, vos disse há pouco, que ainda não está fechada, ainda não está totalmente identificada. Temos tido várias pessoas, entanto, identificadas como contatos próximos e estamos ainda a testar também todos esses contatos próximos. E, portanto, elas só ficam fechadas, efetivamente, quando nós conseguimos identificar todos esses contatos próximos e também depois diagnosticar a positividade ou a negatividade também para a infecção pelo novo coronavírus. Neste momento, aquelas que eu referi já estão identificadas e podemos dizer que, pelo menos para já, estão fechadas, estão circunscritas, como já tenho dito das outras vezes. No caso concreto desta secundária da povoação, digamos que ainda está ativa e por isso é que nós temos tido este trabalho ao longo dos últimos dias e das últimas horas, precisamente em testar, em diagnosticar, para ver se conseguimos quebrá-la e ver se não passa para terciária e depois tem uma evolução desfavorável para a transmissão comunitária. A Dona pergunta qual é o estado de saúde do passageiro de fora da região que chegou no domingo. Neste momento está clinicamente estável. Sendo que está estável, porque não foi levado pela bolsa ou por não haver condições nas cadeias ou nas quadras da polícia? Não é viável, quer dizer, ou seja, não, por mais condições que, entanto, o calabouço da polícia possa ter para albergar uma pessoa aparentemente clinicamente estável, a verdade é que, entanto, está infectada pelo novo coronavírus, quer dizer, não vamos colocar guardas prisionais nem forças de segurança com equipamento de proteção individual para prestar, ao fim e ao cabo, entanto, essas funções. É uma pessoa que está doente, está infectada pelo novo coronavírus, portanto, neste caso concreto, poderia também estar em contexto domiciliário, como acontece em alguns dos casos positivos que temos neste momento na região, mas a verdade é que, não querendo ferir a suscetibilidade da pessoa em questão, a verdade é que neste momento não podemos confiar nela e, portanto, tem que estar sob vigilância apertada e, neste caso, no interior de uma unidade hospitalar. Mais uma pergunta agora sobre os estudantes deslocados no continente. Se há alguma novidade sobre o seu regresso aos Açores? Eventualmente, nós, entretanto, eu tive conhecimento também de que houve uma alteração por parte da TAP, neste caso, naquilo que diz respeito a uma abertura de exceção, novamente, para a região autónoma dos Açores e para a região autónoma da Madeira, ultrapassando, digamos assim, o seu contingente de 1/3 da ocupação da aeronave. E, portanto, abrindo essa exceção para a abertura da entrada de mais passageiros, claro está que, eventualmente, o plano que estava a ser seguido para o regresso, digamos assim, desse número de jovens estudantes que, entanto, estão fora da região, eventualmente poderá ter sofrido, entanto, alguma alteração e terá que ser reponderado. E, portanto, penso que, entanto, eventualmente possa ter a ver com isso. Não falei, entanto, também com quem está a tratar, ao fim e ao cabo, desse processo. Mas se não foi, digamos assim, transmitido hoje, irá ser transmitido também em breve e estamos a acompanhar ao fim e ao cabo também a situação. Só aqui uma última questão, tendo em conta que esta pessoa que deu positivo hoje no Pico já estava em prolongamento de quarentena e, como referiu, há casos negativos que vieram a dar positivos ou vice-versa, estão a pensar generalizar e pedir a todas as pessoas para prolongar a sua quarentena acima dos 14 dias? Como eu já tenho dito, mesmo que, entretanto, formalmente, digamos assim, a Delegação de Saúde possa ter determinado o fim de determinado período de quarentena, a verdade é que, entanto, as pessoas deveriam permanecer novamente, como eu estava a dizer, também como se estivessem ainda de quarentena formalmente. Não invalidando, ao fim e ao cabo, entanto, este aspecto, é verdade que, entanto, estamos a fazer novamente esse trabalho com as delegações de saúde, no sentido de, eventualmente, alguns que terminaram as suas vigilâncias ativas, serem novamente contactados para verificarmos se houve algum desenvolvimento em termos daquilo que é o seu estado de saúde. E não está fora minimamente de questão depois também de testar, digamos assim, essas pessoas, independentemente do número que, entretanto, possa existir, desde que sejam centenas ou milhares, e eventualmente aquilo que terá que ser feito, ser lá feito sem qualquer tipo de problema. Ouvimos então que a autoridade
Ficam então os últimos esclarecimentos sobre a progressão ou disseminação do Covid-19 nos Açores. De ontem para hoje são mais 4 novos casos e não 3, como tinha sido dito anteriormente. 3 em São Miguel, 1 na Ilha do Pico. Entretanto, houve também um passageiro infectado que chegou à região no passado domingo, depois de já ter sido diagnosticado com o Covid-19 no continente. Este para já está sob vigilância apertada, diz a Autoridade Regional de Saúde. Como disse, são já 70 então os casos positivos nos Açores. Desde o início do surto, 1.167 suspeitos, 1.046 deram negativos, 50 estão a aguardar, 70 estão diagnosticados como casos positivos ativos neste momento. Só para concluir esta informação, neste momento casos suspeitos são 50 na região. Está assim feito mais um ponto de situação da Covid-19 nos Açores. A destacar então mais um caso positivo detectado nas últimas horas numa estrutura residencial para idosos de São Miguel, no caso concreto do Conselho do Nordeste. Tiago Lopes já adiantar ainda que há várias cadeias de transmissão nos Açores que já estão para já fechadas e a garantir que o Governo continua a trabalhar de forma afincada para evitar a transmissão comunitária na ilha de São Miguel. Destacar também o facto de um dos doentes internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira ter registado um ligeiro agravamento no seu estado clínico nas últimas horas. Fica por aqui este especial informação. Eu regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Até já.